Pouca coisa abre tanto o apetite como o cheiro de uma pizza quentinha, recém-saída do forno. A pizza pode até ter origem italiana, mas já nos apropriamos e ela está mais brasileira do que nunca. Quem nunca terminou o dia numa pizzaria? Ou pediu por delivery do sofá de casa? Seja quentinha ou até fria no dia seguinte, a pizza é quase unanimidade. O caderno de hoje está cheio de receitas de pizza. Para fazer uma boa pizza, a gente começa pela massa. A mistura básica é farinha, água e fermento, mas pode ser incrementada de acordo com a criatividade. A gente foi visitar o espaço da professora de gastronomia Rose Máximo para aprender mais. Rose, um prazer vir aqui conversar mais com você aqui no Coisas da Terra, né, que é seu novo espaço. Para começar, qual que é a história da pizza? Bom, a pizza, se nós formos pesquisar isto, acredito que desde a pré-história, desde que o homem sentiu vontade de comer, fome, necessidade de se alimentar, ele pegou alguns grãos, triturava na pedra e deixou que essa mistura com um pouquinho do alimento, do leite ou do líquido que ele tinha no momento, deixou em cima de uma pedra e endureceu, e ele voltou e comeu e achou aquilo muito saboroso e saciou-se a fome. Então nós vamos buscando bem na Idade Média isso e vamos até hoje com essa história, diferentes sabores, diferentes recheios e vamos assim incrementando cada vez mais, quer dizer, fazendo uma releitura de uma massa que é a partir da farinha de trigo ou de cereais triturados e água. Algumas pessoas hoje em dia colocam um pouco de fermento ou azeite, aí vai de cada região e de cada receita. Hoje você vai ensinar pra gente a fazer uma massa de pizza, não é? Sim, hoje nós vamos fazer uma massa de pizza muito simples, saborosa e todos podem fazer. Ela é uma massa que você pode armazenar por 2 dias só, ou pode deixar pré-assada também e para servir para os convidados. Vamos lá? Vamos sim! A massa de pizza da Rose leva 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 5 gramas de sal, 15 gramas de açúcar, 50 gramas de azeite, 250 ml de água. Então nós começamos pela farinha, depois nós colocamos um pouco de açúcar, porque eu vou utilizar fermento. E este fermento é um fermento que ele tem que ser acordado. Então, e ele nada mais é do que acordar com um pouquinho de água morna. Tudo pelo carinho é desenvolvido cresce mais, não é? E aí depois os outros ingredientes. Então nós podemos colocar aqui farinha de trigo. Aí eu vou colocar só uma pitadinha de açúcar e eu faço aqui um espaço, um buraco, para que nós agreguemos aqui o nosso fermento. Nós já misturamos a farinha, já misturamos o fermento, por quê? A mão é importante para que você sinta a textura. Aí nós já colocamos uma pitada de açúcar. Nós vamos agora colocar o azeite. E assim, vamos misturando toda. O sal, por que o sal não vai no começo? O sal ele vai depois, porque o sal ele inibe o crescimento do fermento. E aí eu vou colocando a água aos poucos, para que nós percebamos a textura da massa. E às vezes não há necessidade de eu colocar essa água toda na massa. Pronto, a massa aqui pegajosa, assim, a gente já pode colocar lá com um pouquinho de farinha de trigo e vamos sovar esta massa. Bom, então aqui nós estamos sovando essa massa, mais ou menos uns 15 minutos.
Vamos trabalhá-la bem, puxa, abre, volta, puxa, abre, volta. E depois ela vai descansar 15 minutos, mais ou menos 20 minutos a 15 ou meia hora, dependendo do tempo, porque ela vai crescer. Este fermento que eu incorporei aqui, ele vai crescer. Ela vai ficar alta aqui. Aí depois eu vou tirar esta massa e vou dar o formato de pizza nela. Não é? Como é que a gente sabe que já sovou o suficiente? Bom, ela vai ter uma textura, aqui ela tá dura ainda, tá vendo? Eu tenho que fazer um pouquinho de força para colocar, para apertar e sentir essa massa. Com o tempo de sova, ela vai tendo elasticidade e ficando macia. Por isso que quanto mais tempo você sovar, uns 15 minutos ou mais, melhor. Essa massa tem que descansar para que depois a gente abra. Então ela vai mais ou menos meia hora, uma hora. Vai depender da quantidade de ingredientes que você colocou aqui para que ela cresça. Também do tempo. E do calor e do tempo. Se aqui tiver frio, ela não vai crescer. Como aqui é um momento muito propício, ela vai crescer muito. Então ela cresce e depois que ela cresce a gente tira, divide essa massa e abre em formato de pizza. Bom, esta aqui, ó, é uma massa muito diferente dessa, porque esta aqui a gente terminou, acabou de fazer, ela não cresceu ainda. Esta aqui eu já deixei crescendo. Então a diferença, ó, é muito mais macia, é muito né? mais macia. Essa aqui está dura, então essa aqui vai descansar. Esta aqui agora chegou a vez dela. O que a gente pode fazer? A gente pode abrir até a massa com a mão, ou a gente pode usar um rolo, não é? Mas o seguinte, sempre colocando aqui, vou acertar aqui, e vou trabalhar ela aqui um pouquinho, porque eu já acrescentei o sal nela, lembra que o sal a gente põe depois? E aí essa massa, ela é menor, então a gente pode abrir. Bom, a massa nós vamos abri-la, colocamos o rolo de abertura no meio e vamos para frente, do meio para trás. Eu nunca faço esse movimento, porque eu estou abrindo e voltando a massa. Então, se eu quero dar elasticidade a ela, o tamanho que for, eu vou ter que trabalhar essa massa para todos os lados. Não é isso? Até atingir o tamanho da forma que eu preciso. Aí ela assa sem o recheio ainda? Ela nós temos uma forma de assar a branco, que nós temos duas formas de assar essa massa. Ou nós colocamos ela aqui e assamos em mais ou menos 5 minutos, com a temperatura de 220 graus ou 200 graus. E aí ela assa 5 minutos, a gente tira, vem com o recheio e volta para que esse recheio incorpore a massa. Ou então, nós colocamos aqui a massa crua e colocamos o recheio e fica mais tempo no forno. Então ela vai ficar mais ou menos uns 10 a 15 minutos a mais no forno. Agora que a gente já sabe como fazer a massa, vamos visitar algumas pizzarias para aprender seus sabores de pizza mais famosos. Começamos no Di Napoli Ristorante, que tem foco na pizza italiana tradicional, com massa fina, crocante e ingredientes de qualidade. A proposta do Di Napoli é trazer, né, para o público aqui da Pampulha, principalmente da Pampulha, que a gente está localizado aqui, o prazer da cozinha italiana, né? E o entretenimento. E o cardápio de vocês, o que tem? Bom, nosso cardápio ele é bem, vamos dizer assim, bem variado. Além das pizzas tradicionais, né? Eu tenho massas, tá certo? Eu tenho penne, eu tenho fettuccine, eu tenho espaguete, né? Eu tenho pratos tradicionais como espaguete à carbonara, né? Tenho fettuccine, a gamberete, que é um fettuccine muito bom com camarões, né, que sai muito, um dos pratos que sai mais na casa. E aí vai, por aí vai. E se a gente fala agora especificamente das pizzas? Sim. Quais são os sabores de pizzas que vocês trabalham aqui? E para qual linha de pizza também vocês vão? Sim. Nós temos... o mais diferente que a gente faz seria a questão da pizza vegetariana. A gente não sai muito do tradicional, né?
O nosso público é um público bem tradicional, um público que já sabe, já chega aqui na casa sabendo o que vai comer. Ah, eu quero uma pizza de calabresa, eu quero uma pizza de presunto de Parma, uma de catupiry. Então as pessoas já estão sabendo disso. Então a gente não está fugindo muito disso. Hoje a pizza, por exemplo, que sai muito aqui na casa, é uma pizza que chama do chefe, tá? É uma pizza que, assim, desde que ela está no cardápio desde sempre, desde a inauguração, e ela faz muito sucesso. O que tem nela? Na casa. Ela é uma pizza com creme cheese, tá certo? Catupiry, tá? Peito de peru defumado, molho pomodoro e tomate cerejas em cima. É uma pizza muito boa, uma pizza leve, né? Que o pessoal gosta muito. É uma pizza bem leve, então você pode comer ela final de noite, que você vai para casa e vai dormir tranquilamente. Então hoje a receita quem é que vai ensinar pra gente? Hoje a receita que vai ensinar o pizzaiolo, o Bruno, tá? Tá com a gente desde quando a casa foi inaugurada. Ele vai ensinar, vai fazer a receita toda para vocês, a do chefe, pizza do chefe. Então joia, então vamos lá? Vamos lá. Para montar a pizza do chefe do Di Napoli Ristorante, a gente gasta uma concha de molho pomodoro, 250 gramas de peito de peru defumado, 250 gramas de mussarela, 150 gramas de cream cheese, 100 gramas de tomate cereja e manjericão a gosto. Vocês que criaram essa receita aqui, não foi? Sim, é uma criação minha, né? Seguindo os padrões italianos da pizza. No caso, nosso molho pomodoro, bacana, e um creme cheese bem levinho, com um toque de manjericão no final. Entendi. E essa massa de vocês fazem aqui mesmo? Sim. O que leva essa massa? Ela é farinha de trigo, sem o fermento, nosso azeite, manteiga e água, somente. E fermento? O nosso fermento é colocado a gosto, aí depende muito da temperatura, como é de um dia para o outro. Se você quiser que ela esteja fermentando mais rápido, você aumenta um pouquinho a quantidade de fermento. Por que é de um dia para o outro? Para poder estar ficando mais macia. Esse tempo faz com que a massa fique crocante e macia. Agora o cream cheese. Sim, o cream cheese, por baixo do tomate, esse é um segredo para o seu tomate não ficar solto na pizza. Ele vai se fixar no cream cheese. Olha, boa dica essa, hein? Após 10 minutos da pizza ter ido ao forno, ela está pronta. Como que a gente sabe que está pronta? Nós vemos que ela fica assada de forma uniforme. A bordinha dourada. A bordinha dourada, sem estar mais dourada de um lado do que do outro. Por isso ficamos virando ela, né?